O senhor teve, desde a infância, uma formação católica, portanto, tradicional? Olha, infelizmente não. Infelizmente a minha infância foi distanciada da igreja. Não por não querer, nem por falta de meus pais, mas porque eu nasci em um lugar muito afastado, muito do interior. E na época não havia assistência religiosa, mesmo por dificuldade de comunicação com os centros, campos, por exemplo. E por essas circunstâncias eu passei a infância completamente afastado de Deus, com uma noção muito vaga de religião. Meus pais eram católicos, porque os avós deles eram católicos, e era um catecismo assim que limitava-se apenas a batizar os filhos e praticamente nada mais. E era com muito sacrifício que tinha que levar os filhos aos lugares onde podiam ser batizados. E assim eu passei a infância e também uma boa parte da adolescência longe de Deus, sem conhecimento nenhum da religião e, portanto, sem prática religiosa nenhuma. Durante quase 18 anos, até a idade de 18 anos, eu não conheci um padre, não vi um padre na vida, muito menos assisti uma missa. Infelizmente, minha infância foi assim, foi marcada por essa situação. Mas Deus tem seus caminhos e depois de 18 anos, várias circunstâncias mudaram na vida da minha família e chegou a idade das irmãs estudarem e passaram a estudar em campos, em casa de parentes. E meus pais então arranjaram uma casa para poder dar assistência a elas nessa fase de estudos. E foi nessas circunstâncias que mamãe então um dia estava em Campos e mandou dizer que tinha arranjado para mim um emprego. E papai então levou o recado, a notícia, e dizendo que eu fosse no dia seguinte para Campos. Então eu fui, comecei a trabalhar, e trabalhava de dia numa farmácia e estudava de noite. E foi durante o estudo em um grupo escolar noturno de Campos que eu comecei a conhecer a religião. Ao mesmo tempo que duas filhas de Maria iam semanalmente levar a catequese para os alunos e preparar os alunos para a Páscoa. E eu ia seguindo aquelas aulas, aprendendo as primeiras noções. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora me atraía para a religião de outra maneira. Havia em Campos uma gruta na igreja de São Francisco. E muitas vezes eu passava ali, chegava um pouco para rezar a Nossa Senhora e ia sentindo um atrativo. Nossa Senhora ia me atraindo para a religião. E era todo um panorama novo que se abria diante da minha mente, como um sol que se abre depois de uma noite de trevas. E então assim fui preparando. Chegou o dia da Páscoa, 29 de junho, dia de São Pedro, na catedral, precedida da confissão na véspera. Aí eu fiz a primeira comunhão. E foi uma graça muito grande para mim. Eu tomei a resolução de daí em diante, assistir fielmente a Santa Missa Dominical, seguir o que Nosso Senhor queria de mim. E aí então eu comecei assistindo dominicalmente, eu vim à missa com uma das minhas irmãs mais velhas. E um dia, um vizinho de trabalho, que era congregado mariano, Jorge Areias, me convidou para entrar na congregação mariana do Terço. Me deu o endereço e eu fui, mas não acertei com nada. Cheguei lá, a igreja estava vazia, não tinha ninguém, e eu não sabia a quem perguntar, nem por onde entrar, por onde subir. Então desisti, eu deveria haver algum erro aqui, fui embora. Nesse intervalo, o presidente da congregação mariana da catedral me convidou para a congregação do Terço da catedral. Me deu um santinho convidando, e aí deu certo. Eu entrei, participei da primeira reunião, continuei seguindo. E dia 15 de agosto de 1953, então eu fiz a consagração de congregado. Nossa Senhora.
Então aí foi que minha vida religiosa começou a ter um sentido de aproximação com a igreja, com o sacramento, frequência aos sacramentos. E também eu fui tendo contato com o Dom Antônio. E meus contatos, portanto, com a igreja foram contatos assim, com o Dom Antônio como bispo de Campos. E, portanto, eu tendo uma orientação, recebendo uma orientação segura, né, como o Dom Antônio sempre imprimiu a toda a orientação que deu na diocese, o caráter de seriedade, segurança, firmeza. E foi sobre essa orientação que depois eu fui seguindo, né, e minha vida então passou de congregado mariano em Campos durante vários anos, até o dia em que parei para o seminário, saí de Campos, mudei para entrar no seminário. Monsenhor, que tipo de apostolado o senhor fazia como congregado mariano? Olha, como congregado mariano, eu fiquei em Campos cerca de uns 5 anos. Depois, durante esse período, no final desse período, por volta do ano 56, aí então eu me deu vontade de consagrar-me a Deus, deixar o mundo e consagrar-me a Deus. Então a atividade de mariano teve um período que foi de preparação e depois a gente participava de outras atividades que a Congregação Mariana fazia, que era aos domingos de visitar hospitais, visitar os presos, levar uma palavra de conforto e também ajudava alguma coisa em alguma catequese assim, que não estava bem organizada ainda, mas a gente procurava fazer alguma coisa, um pouco sem um diretor da congregação que orientasse. Teve uma fase que a Congregação Mariana caminhou muito assim sozinha. O diretor, que era o padre da catedral, não dava muita orientação. Então o presidente que tomava as iniciativas fazia o que podia. Então o apostolado teve o período de apostolado teve uma fase assim, um pouco restrita. Depois nós conhecemos aí o catolicismo, logo nós começamos a conhecer o jornal Catolicismo, que no começo era um bom jornal, bem orientado, com bons artigos. Nós então passamos a estudar o jornal e também divulgar. Fazíamos campanha de assinatura nas ruas, né, para colher assinatura pelo jornal. E nosso apostolado ficou reduzido mais ou menos a isto, nesse período que eu estive lá. Semanalmente a gente tinha missa na catedral e a reunião também semanal. Depois, mais para o fim, Dom Antônio passou a fazer uma reunião conosco, além da reunião semanal das 18 horas, Dom Antônio passou a fazer uma reunião conosco às 10 horas, depois que ele celebrava, 11 horas, depois que ele celebrava a missa das 10 na catedral. E nessa fase eu já aprendi a ajudar a missa, já ajudava a missa, ia à missa todos os dias, ajudava a missa com os padres, também ajudava a missa do Dom Antônio. E foi nessa fase que me deu o desejo de, inicialmente não de ser padre, mas de ser monge, eremita, de sair do mundo, viver para Deus. Né? Inicialmente não tive a vocação pensava em ser padre, pensava em ser monge religioso. Então, o apostolado da Congregação Mariana era assim um pouco restrito, não tinha um desenvolvimento maior, mas muito benéfico para mim, para a formação, a vida espiritual bem intensa. Nesse período nós fizemos várias concentrações. Tive concentrações aqui em Bom Jesus, quando o abrigo estava ainda em construção. Concentrações em Miracema. Fazemos de romarias, do Antônio acompanhando à frente, romarias em Vitória, Nossa Santuário, Nossa Senhora. E então nosso apostolado visava mais a formação dos membros e com um pouco de projeção fora, assim, em alguma atividade de apostolado, assim, um pouco restrita ainda nessa época. Então, o que a gente fez no período que eu estive foi isto. Monsenhor, mais ou menos quando surgiu o desejo da vocação e quais foram os primeiros passos nesse sentido?
Olha, eu estava nessa fase de, digamos assim, de começo de vida religiosa, né, fase assim de entusiasmo. E já congregado, então passei a ouvir contar de vida religiosa, de eremitas, pessoas que viviam no mundo, viviam fora do mundo, e numa vida de recolhimento, de oração, o tipo de vida religiosa chamada de eremitas. E então me deu vontade de ser eremita, deixar o mundo. A gente via tanta maldade no mundo, tantos perigos, tantas seduções. E eu pensei então, vou deixar esse mundo, vou ser eremita. Aí falei com o diretor da Congregação Mariana, que nessa ocasião era Monsenhor Jason Barbosa Coelho. E então ele me disse, mas você é muito franzino, muito fraco, eu era muito magrinho, eu tinha 52 quilos. Você não vai aguentar não, a vida é muito austera, muito severa. Mas por que você não é padre diocesano? A diocese precisa tanto de padres. E agora o Antônio está construindo o seminário estava em construção. Né? Não tinha começado a funcionar, estava ainda em construção. Eu fiquei assim, eu falei, tá bem. Aí ele ficou de falar para avisar do Antônio, de que o Antônio pudesse me receber para eu falar com ele. Então um dia eu chegou o dia, cheguei no palácio, o Antônio me recebeu. E então eu falei com ele, ia ser padre. Aí ele ficou assim e disse, tá bem, eu vou pensar. E me despediu. Bem, passou o tempo, mas aí eu já estava assim, ajudava a missa dele na catedral às 10 horas. E um dia depois da missa ele me disse, olha, o padre Cordeiro, que estava cuidando da construção do seminário, vem aí quarta-feira e você vai com ele. Aí eu tomei aquele susto e saí fora, eu digo, não, vou falar com o Antônio que não é possível. Eu estou trabalhando, tem que agir muita coisa para eu sair, né? Aí falei com ele que tinha que dar aviso prévio no serviço, tinha que agir muita coisa, não era possível sair logo assim. Está bem. Então eu comecei a agir as coisas e eu estudava nessa ocasião na Escola Técnica de Comércio. Estava no segundo ano e no ano seguinte eu cheguei a matricular e começar a frequentar o terceiro ano. Mas depois eu já estava resolvido ir para o seminário, vi que eu precisava mais de uma matéria que lá não aprendia, era o latim. Combinei com o Monsenhor Jason e ele me daria aulas particulares de latim. E eu então deixei sair do colégio, fui estudar, passei o resto do ano estudando latim. E assim foi que surgiu a vocação para mim. E então eu entrei no seminário, né, em Versailles, em março de 1957. E lá então cursei os 4 anos, completei o tempo de seminário menor, e depois de ingressar no maior. Então foi assim que surgiu a minha vocação, nessas circunstâncias assim. Não inicialmente com desejo de ser padre, mas de ser religioso. Monsenhor, quando o senhor foi para o seminário, havia uma orientação segura nos seminários do Brasil? Olha, quando eu entrei no seminário de Versailles, o seminário estava começando e sob uma orientação muito boa, o seminário menor de Versailles. O padre Cordeiro foi um padre que veio de Belo Horizonte para Campos, recém-chegado a Campos. É um padre muito zeloso e seguro. E não tanto confiou, então, a ele a fundação do seminário e a direção do seminário de Versailles. Então, o seminário menor foi sob uma orientação muito boa, né? Muito segura, muito séria e cuidadosa. E aí eu cursei 4 anos até completar o seminário menor, que correspondia ao segundo grau, né? Daí então a gente passou para o seminário maior, estudar filosofia e teologia. Então a orientação foi boa, né? Com uma porção de percalços, dificuldades próprios de que um seminário que começa a funcionar, praticamente começou a funcionar com a minha turma, né?
Então, o prédio sem terminar, só o primeiro andar estava funcionando, o segundo nem cobertura não tinha ainda. Então, toda uma situação assim, um pouco excepcional, mas da parte de estudo bem cuidado, da parte de formação, de assistência, o padre muito à frente, não é? Então, o seminário menor foi assim, uma formação muito segura. E depois, mais tarde, a gente passou a ter também, no próprio seminário, reuniões de estudo, em que a gente estudava o catolicismo, lia, estudava, comentava. Né? Então, a gente era formado dentro do ambiente de tradição, quer dizer, tomando contato com os problemas da igreja, conhecendo os problemas da igreja, que na época não era progressismo, mas era liberalismo. O problema da época era o liberalismo. Então, as pessoas se dividiam em católicos zelosos e católicos liberais. Né? Então, os fiéis, se notava essa divisão, né? Essas duas categorias de pessoas, tipos de católicos. Também no clero. No clero a gente sabia distinguir nitidamente quem eram os padres fiéis, zelosos, que seguiam bem a orientação do Antônio, e quais eram os que não seguiam. No seminário, então, a gente tomava já fui para o seminário com contato com essa realidade, e no seminário então a gente ampliou mais esses estudos, de maneira que quando chegou a época de ir para o seminário, a gente já tinha essa preocupação com a orientação do seminário, com a formação. A gente sabia que ia encontrar dificuldades por toda parte a gente fosse passar, a gente tinha até muita apreensão se a gente ia conseguir chegar ao fim dos estudos, se a gente ia conseguir se ordenar padre. A gente discutia de si, eu, o padre Eduardo, que eram sempre colegas, sempre juntos, né? Mesma turma, nos ordenamos juntos. E outros colegas, a gente conversava sobre esses problemas que a gente podia encontrar, dificuldades. A gente sabia que a igreja estava mal orientada, pelo Brasil afora. E então a preocupação da gente era esta. Né? Quer dizer, no seminário menor, uma formação segura, séria, mas essa perspectiva. E depois, no seminário maior, como é que ia ser? No Campos não tinha seminário maior. Né? Então, assim, a primeira etapa de seminário menor. Depois, então, terminado o período, nós passamos para o seminário maior. E aí, então, Dom Antônio estava sem saber para onde é que nos mandava. Se para Mariana ou se para um outro seminário. O Padre Poço-Dentes tinha 4 seminaristas estudando em Mariana. Padre Poço-Dentes, Padre Bessanha, Padre Roberto e Padre Joaquim. Mas já lá eles estavam tendo problemas, porque com a formação tradicional que eles tinham, e lá também o seminário já bem liberal, ele já estava tendo problemas, atritos, dificuldades. Então eu estava pensando o que faria conosco, para onde é que ia nos mandar estudar o seminário maior. Soube que o seminário do Rio, que tinha passado por uma fase muito difícil, muito crítica, né? Inclusive o Padre Poço-Dentes e o Padre Pessanha foram tirados do Rio por causa de situações muito graves, lá, muito sérias, de falta de formação, de orientação. Eles tinham saído de lá por isso. E passaram vários anos, mas Dom Antônio soube que o seminário tinha melhorado mudado de reitor e que tinha melhorado. Então ele se animou a pedir ao cardeal da época, ao cardeal do Rio da época, Dom Jaime de Barros Câmara, para nos receber. Então o senhor foi para o seminário do Rio? Aí então, nós passamos para o seminário do Rio Comprido. Está no bairro do Rio Comprido, então fomos para o Rio Comprido. É o seminário de São José do Rio. Então chegamos lá. Éramos 4 seminaristas. E começamos então os estudos, mas num ambiente terrível de falta de ordem, falta de formação, seminaristas à vontade, né? Um espírito do mundo dentro do seminário. Nos resumia nisto, né? Um espírito do mundo dentro do seminário. Como que o Dom Jaime exigia isso e aquilo, mas os padres faziam apenas porque o bispo exigia, mas não sei ninguém ter formação para receber aquilo, se ninguém receber bem. Quando chegava o dia de folga, que era quinta-feira, acabava a missa, todo mundo jogava batida no canto e saía um para aqui, outro para ali, um ia para onde quisesse, outro para onde quisesse, saía aquela correria. Né? Um de outros arrumavam para um passeio coletivo e queriam nos obrigar a fazer tudo o que eles faziam, inclusive queriam nos obrigar também a ir para as praias, tomar banho, deitar. Né?
povo, inclusive. Bem, nós reagimos a isso, resistimos a isso e argumentávamos que a orientação de Santa Sé nessa época era boa. Tinha saído recentemente uma instrução da Congregação para os Seminários, justamente apertando, chamando a atenção, os seminários. Né? Nós argumentamos assim, e houve aquele atrito, aquele choque. Eles não aceitaram, eles não discutiam conosco. E o superior deu cobertura a eles, naturalmente. E o clima estava assim, tenso, até a Semana Santa. Durante uns 2 meses, nós estudamos lá, sem poder estudar, não havia ambiente de estudo. Desordem completa, era uma turma grande de 30 alunos do primeiro ano de filosofia, mas uns rapazes que eram rapazes mundanos, né? De modo geral mundanos. Talvez uma outra exceção. E então chegou um ponto de sustentável, chegou a Semana Santa. Eles deram licença aos que moravam por perto, vinham de casa, 3 dias de descanso na Semana Santa. Nós viemos a Campos e contamos ao Antônio uma situação lá como é que estava, que era impossível. Se a gente continuasse lá, a gente ia ficar ou doido, ou perder a vocação, ou não tinha condições de estudar nem de se viver num ambiente daquele. Bem, então foi o período que passamos, esse início, breve início, passagem pelo Rio Comprido. E aí então veio uma segunda etapa. Né? Dom Sigor foi nomeado arcebispo de Diamantina. Dom Sigor, amigo de São Paulo, de Dom Antônio em São Paulo. E, então foi um alívio para nós. E naquele mesmo dia que nós voltamos a Campos, Dom Antônio logo telefonou para o Dom Sigor para ver se a gente podia estudar na arquidiocese dele. Ele não tinha tomado posse ainda. E Dom Sigor aceitou, mandou que a gente telefonasse para Diamantina para falar com o reitor, dizendo que ele se empenhava em que a gente fosse para lá. E telefones para cá, para lá, para Belo Horizonte, para Diamantina, daqui e dali, conseguimos um resultado positivo. No dia seguinte, então, fomos para o Rio apanhar as malas. Né? E partimos para Minas, Voz Longa. Né? E pegamos ônibus para o Rio, do Rio ônibus para Curvelo Diamantina. E então chegamos lá. Começamos uma nova vida, o ambiente era outro. Calma, sossego, seriedade. Né? Então a gente respirou um ambiente, pelo menos um ambiente que a gente podia estudar, podia levar uma vida espiritual cuidadosa, séria. Então, estamos na segunda fase para estudar em estudo no Seminário Maior de Diamantina. Uma cidade pacata do interior, tudo é tradicional, assim, no sentido de arquitetura, colonial. Né? Bem, aí começamos a estudar. Essa segunda etapa, o Seminário de Diamantina estava entregue aos lazaristas. Eles estavam há 97 anos lá, já iam caminhando para comemorar 100 anos. Mas aí, durante uns 2 anos, durante o convívio, a gente foi tendo contato com as ideias que estavam fermentando dentro do seminário, ideias liberais, ideias, no fundo, progressistas, e mais ou menos como de Mariana, porque eram também os meus padres que atendiam Mariana, atendiam também o seminário de Diamantina. Aí nós vamos então entrar em contato com essa nova realidade. O liberalismo sob outra forma de seriedade, sem desordem maior, mas as ideias da época, né, esquerdismo, infiltrado dentro do seminário, seminarista com ideias esquerdistas. Né, então tudo isso fomos tendo contato. Então passamos a ter esse problema dentro do seminário maior também. Né. Chegou a um ponto que, em discussão, comentando, a gente se opondo a certas coisas, certas ideias, né, chegou uma situação em que a gente também lá teve dificuldades. Né? Mas fomos mantendo, fomos lutando daqui e dali, até que chegou, terminamos o curso. E então foi essa fase do Seminário Maior de Diamantina, onde a gente estudou filosofia e teologia. Né? Então aí, o último ano de teologia, o quarto, do Antônio resolveu aqui, com o padre Procedente, com o padre reitor do seminário, o padre Cordeiro, resolveu que seria bom a gente fazer o último ano aqui, para a gente, ao mesmo tempo que terminava os estudos, a gente tinha algum treinamento pastoral, a gente tinha um começo profissional, já ia ajudando nas paróquias aqui ali, um dia de domingo e tal. Então assim, o Dom Antônio conseguiu de Dom Sigor
a permissão de a gente voltar, a gente sair, fazer o último ano aqui. Fizemos em Vaisai, o Padre Presidente orientou nossos estudos, faltavam, a gente estudava, prestava provas e trabalhava aos domingos nas paróquias ajudando. Assim terminamos nosso seminário maior até o dia da ordenação sacerdotal, que foi na Catedral, dia 24 de setembro de 1967. Aí começou nova vida, nova fase na vida da gente. Aí os dois que chegaram ao fim, dos 4, os 2 que chegamos ao fim, foram eu e o Padre Eduardo. Nós ordenamos juntos. O senhor, por causa dessas dificuldades, o senhor pensou alguma vez em desistir da vocação? Não, graças a Deus não. A gente tinha esse grande desejo de se consagrar a Deus, é a nossa vocação. A gente se preocupava até com a possibilidade de a gente não poder terminar os estudos, tinha preocupação com isto. A gente ter que interromper, ser mandado embora do seminário. E não poder ser ordenado. A gente tinha preocupação. Mas confiamos na proteção da Nossa Senhora, que a gente tinha consagrado a vocação, tudo da gente. E então a gente ia estudando, confiantes de que Deus ajudaria a chegar a bom termo. Durante essas preocupações, naturalmente, e se eu for mandado embora, o que eu vou fazer? Bem, como é que vai ser? Tal. Era uma coisa que não deixava passar pela mente da gente, né? Em uma dessas épocas, o reitor de Diamantina chegou a nos ameaçar. A gente não poderia continuar lá. Houve uma ocasião que eles passaram um filme para os seminaristas, que depois vamos saber que o filme era muito imoral. E em consequência desse filme, depois desse filme, um colega nosso desistiu, abandonou o seminário. E nós perguntando, os colegas perguntando, por que isso não foi, e nós começamos a argumentar, dizendo que não devia ir, o seminário não devia ter essas coisas, não devia existir essas coisas. E citamos então o documento da Santa Sé, que proibia isto. Aí chegou o conhecimento do reitor, o reitor ficou aborrecido e chegou a nos ameaçar. E a gente não poder continuar lá, estudar lá. Bem, tudo isso fazia a gente ter certa preocupação, mas eu, por exemplo, pensava assim, bem, vamos fazer, se nosso Senhor permitir que aconteça uma coisa e não possa continuar, estaria à disposição para fazer o postulado que for possível realizar, servir a Deus como nosso Senhor quisesse, de outra maneira, se fosse o caso. Mas sempre com o desejo de chegar ao fim, de ser padre, para servir nosso Senhor na Santa Missa, celebrando a Santa Missa, dedicando a vida ao postulado próprio do sacerdote. Bom, senhor, como o senhor percebeu a ação ou orientação progressista na igreja? Bem, como eu já respondi antes a respeito do liberalismo, na ocasião não havia progressismo. O termo não usado não era este. Embora em um documento de São Pio X, ele tem uma frase em que ele fala que os verdadeiros amigos do povo não são os progressistas, mas os tradicionalistas. Mas com esse nome ainda não tinha vingado, assim, não tinha passado a ser chamado progressistas, essa orientação dos católicos como é chamado hoje. Porque naquela época, eu acho que a diferença a gente pode estabelecer entre progressismo e liberalismo era que havia a mentalidade, a tendência dessa camada da população de um catolicismo assim, à vontade, livre, não é? Em que tudo corresse à vontade. Não tinha da parte da igreja uma aprovação. Não tinha uma aprovação. E com o tempo, então, depois do Vaticano II, justamente penetrou no Vaticano II essa mentalidade liberal, né? Do relativismo moral, relaxamento, tudo está bom, né? Abertura da igreja para o mundo, como se dizia no Vaticano durante o concílio, é preciso de agora em diante casar a igreja com o mundo. Então é uma expressão que foi dita na aula conciliar, né? Então, a fase do progressismo começou propriamente com o Vaticano II, né? Em que a legislação da igreja, toda a orientação do concílio foi feita no sentido de ir ao encontro deste mundo, assim, entendido nesse sentido, né? O mundo
indicando, significando esse conjunto de mentalidades, princípios, de máximas contrários ao Evangelho. E o mundo no sentido em que Nosso Senhor próprio falou no Evangelho. Todo esse mundo está colocado no maligno. Então, aquela mentalidade, aquela tendência de uma camada da população católica de uma religião assim, fácil, livre, à vontade, sem exigir uma mudança de vida, uma conduta digna, teve esse respaldo da própria igreja, que baixou do nível que estava e foi ao encontro dessa mentalidade. Então aí houve essa união da mentalidade do povo com uma orientação da igreja. Aí que propriamente se caracteriza o progressismo que a gente fala, que a gente diz hoje. Né? E não, naquela época então tinha essa diferença. E assim a gente naquela época já tinha contato com essa situação, claro, a gente vivia nesse ambiente, vivia nessa situação, mas ainda não era o progressismo como a gente conhece hoje. Depois de padre, em linha geral, qual foi sua atividade em pastoral? Olha, no mesmo ano que fui ordenado padre, no final do ano, em dezembro, o Antônio me deu a nomeação para São Fidélis. Eu fui para São Fidélis com a nomeação de vigário cooperador do Monsenhor Ovídio Simão e como vice-diretor do ginásio. A diocese tinha um ginásio em São Fidélis. E então eu cheguei em São Fidélis com esse duplo encargo, né, para acompanhar o ginásio e cooperar com o Monsenhor, ser vigário cooperador com o Monsenhor Ovídio. Bem, então eu comecei nessa atividade, né, dando algumas aulas, aula de religião e acompanhando o seminário, uma atividade muito difícil, né, muito trabalhosa, de cuidar de colégios, do colégio, que ela era ginásio e escola normal. Então, muitos problemas, dificuldades de lidar com o professor, lidar com alunos, lidar com problemas disciplinares. Então, eu dedicava os dias da semana ao ginásio e fim de semana, então, eu ajudava mais na paróquia, embora dos outros dias também, em vez de quando a gente estava sendo chamado à ação pastoral, atender os fiéis, doentes e ajuda, né? E os últimos dias da semana, então, eu ia para as paróquias, ia para as capelas, atendia o atendimento normal diante do programa que o nosso vídeo tinha. Bem, ficamos assim durante uns 2 anos, 2 para 3 anos nessa atividade. Surgiu então a ocasião em que o Dom Antônio precisou de mim para a paróquia de Morro do Coco. A paróquia de Morro do Coco tinha uns padres lá, e os padres tinham ido embora. E Dom Antônio, da paróquia, Dom Antônio pediu a paróquia justamente por má orientação que esses padres davam na paróquia, problema de orientação. E eles se opunham, chegaram a se opor publicamente à orientação do Antônio, então pediu as paróquias que eles tomavam conta, inclusive Morro do Coco. Então o Antônio pediu que eu desse uma assistência, pelo menos uns dias da semana, a Morro do Coco. Então nomeou para lá como vigário de Morro do Coco, embora eu tenha ficado em São Fidélis. Então passava os primeiros dias da semana em São Fidélis, cuidando do ginásio, e os últimos dias passava na paróquia, ia para a paróquia atender. Então passei lá perto de um ano, atendendo a paróquia nessa situação assim, meio precária, só com 3 dias ou 4 na semana. E depois disso ele precisou ainda de uma mudança. Ele conseguiu uns padres para atender a paróquia, os padres carmelitas, atender Morro do Coco, e me mandou para São João da Barra, para fazer a mesma situação, continuar em São Fidélis e atender São João da Barra. Então eu fazia do mesmo jeito, fazia em Morro do Coco, ia a São João da Barra atender no final de semana. E assim passou. Eu estava em São João da Barra, atendendo a paróquia, quando em 1972, durante uns 2 anos de atendimento, o Dom Antônio me chamou e me disse: olha, eu preciso de você no seminário. Mostrou então uma cara do Padre Cordeiro, dizendo que não podia continuar mais, motivo de saúde, e que então que ele precisava de mim para ir para o seminário.
Então, em 72, setembro de 72, eu fui para Varriçai, com a nomeação de reitor. Substituí então o Padre Cordeiro, que desistiu, saiu, né, do cargo. Bem, então, largos traços, esses anos até de vida paroquial, estudada, premiada com atendimento ao ginásio, até 72, quando chamou para o seminário, aí então mudou a minha atividade, né? Passei então a cuidar do seminário. Fui para Varriçai para atender o seminário. E então essa uma etapa assim de minha vida, então essa de vida meio paroquial e meio em cuidado com o colégio. Reitor do seminário, e quais as dificuldades durante esses anos? Bem, quando o doutor me comunicou que eu fosse para o seminário, me avisou e nomeou para lá, a primeira coisa que eu falei com ele sobre isso, e a paróquia, como é que fica, São João da Barra. Não se preocupar que eu tenho um padre para ir para lá. Bem, então, cheguei em Varriçai, estava lá o padre José Possidente, que trabalhava junto com outro reitor, o padre Abaeté Cordeiro. Então, o padre Abaeté Cordeiro já tinha se retirado do seminário e estava só o padre Possidente. E então nós fomos procurar então tomar contato com essa nova situação. O padre Possidente foi me informando das situações, problemas, dificuldades que tinha. O seminário estava muito reduzido nessa época. O padre Cordeiro, durante a fase de enfermidade dele, ele perdeu muito interesse, entusiasmo com o seminário. O seminário foi reduzindo, quando eu cheguei lá havia 12 seminaristas. E fomos recomeçar, o padre José Possidente também recomeçou a obra das vocações sacerdotais, visita às famílias, recuperar novas vocações. E recomeçamos então uma nova fase de reiniciar o entusiasmo do seminário. Aumentaram as vocações, o número de seminaristas foi aumentando. Nesse intervalo, Dom Antônio também me nomeou diretor espiritual do Seminário Maior de Campos. Então, uma vez de quando, 15 dias, eu passava pelo Seminário de Campos, que funcionava na Igreja do Terço, Seminário Maior. O reitor era o cônego José Luiz Vilac. Então, semanalmente, eu passava lá para atender os seminaristas. Confissão, muitas vezes espiritual, etc. Íamos assim levando essa atividade, combinando aí uma coisa com outra, até que chegou um ponto que o Dom Antônio falou comigo assim. O Dom Antônio fazia muito sacrifício para ir a Varriçai semanalmente dar aulas. Então, semanalmente ele ia a Varriçai dar aulas. Era um grande sacrifício, né? E então ele pensou uma maneira de o seminário de Varriçai ir para Campos. Ele falou comigo. Então, escolheu-se local aqui e ali, vimos 2 lugares possíveis de se usar para começar o seminário em Campos. Até que então chegamos a uma escola ao lado da Igreja do Terço, que tinha sido escola paroquial, no tempo do Padre Rosário, que estava parada, fechada. Então vimos lá, está bem aqui, construindo mais um pavilhão, pode funcionar com o seminário aqui. Aí começamos a construção do seminário em Campos, um pavilhão que faltava, adaptando o restante, que eram salas de aula, organizando a capela. Bem, então, conseguimos, depois de dificuldades daqui e dali, conseguimos reunir os 2 seminários em Campos, o maior e o menor. Mas aí eu já tinha sido nomeado em seguida para reitor também do seminário maior. Antes de se agrupar no mesmo lugar, a nova construção, a escola paroquial, antes de se reagrupar ali, já o Dom Antônio já tinha me nomeado reitor do seminário maior também. Então eu já atendia Varriçai e Campos, não como diretor espiritual, mas como reitor. De maneira que quando terminar as construções da Igreja do Sacro, aí passamos a reunir os 2 seminários num local só. Então, aí que Dom Navarro nos encontrou, funcionando com os alunos, seminário maior, menor. E aí então foi que ele chegou e fez, todo mundo sabe, né? Fechou o seminário, dizendo que ele não ia
ordenar padres para celebrar uma missa que o Papa não celebrava. Padres que recusavam celebrar a missa que o Papa celebrava. Então aí fechou o seminário, terminou então essa fase. Depois disso, aí os padres então fomos madurando a ideia de fundar uma instituição que seria mais ou menos sucedâneo do seminário, mas sob nossa orientação. Aí foi fundado então o Centro de Estudo Maria Imaculada, que corresponde ao seminário menor, também agora maior, que funciona em Campos, já totalmente sob nossa orientação, totalmente desvinculada da orientação progressista do bispo diocesano. Senhor, como o senhor recebeu a indicação dos padres da União Sacerdotal São João Batista Maria Vianney para ser sagrado bispo? O senhor pensou algum dia ser bispo? Olha, é claro que, como eu, quando surgiu a vocação, não pensava nem em ser padre, quanto mais depois ser bispo. Mas, quando Dom Lefebvre decidiu sagrar os bispos, Dom Antônio se prontificou a ir. Disse, não, eu preciso ir, eu tenho que dar esse apoio ao Dom Lefebvre. E então, programamos a ida, e Dom Lefebvre manda perguntar a Dom Antônio se ele queria que também fosse incluído nos bispos sagrados algum bispo para Campos. E então nós tratamos disso em reuniões entre os padres, mas na época não tinha chegado ainda, não se chegou a uma conclusão, apenas assim uma sondagem assim, de opinião, e não se chegou à conclusão de que era o caso naquela época. Fomos então para Icone para prestar assim, um apoio do Lefebvre, acompanhando o Antônio, né? 4 padres de Campos. E então lá nós presenciamos, né? Como o povo estava, aquela multidão de pessoas que foram a Icone para a sagração, como é que estava ansiosa, sequiosa, de que Dom Lefebvre sagrasse bispos, que havia o perigo de Dom Lefebvre morrer, Dom Antônio morrer, e os padres ficarem sem bispo para sagrar, os seminários ficassem sem bispo para sagrar os seus padres, e a médio prazo os seminários tinham que ser fechados. Não é? Então o povo estava com uma grande ansiedade, aspirando, rezando, pedindo. Como é que a gente participou daquele entusiasmo do povo? Depois da sagração, todo mundo agradecendo. Merci, Excelência, agradecendo a Dom Antônio, agradecendo a Dom Lefebvre. Né? Muito obrigado. Né? Todo mundo assim. Bem, então nós vimos que era uma situação de urgência, de necessidade, para que essas almas não ficassem expostas aos perigos de desorientação, de ou ficarem sem os sacramentos, ou terem que se expor a receber os sacramentos dessas fontes poluídas da nova igreja, da igreja sob inspiração do Vaticano II. Então, é um problema grave, um caso de necessidade urgente, grave este. Então, de lá para cá, entre nós, os padres, foi sempre amadurando mais a ideia de que era necessário fazer. Né? Nós achávamos que devíamos empenhar em fazer antes de Dom Antônio morrer, mas Dom Antônio, né, faleceu antes de a gente chegar a uma conclusão sim, definitiva. E então chegou-se a uma situação de amadurecimento que foi resolvido isso, tomou a decisão de pedir a um bispo da fraternidade que saia um padre para nós. Então, claro que, quanto à minha indicação, eu sempre me opus, não aceitava, sempre que nas votações se fazia, mostrava qualquer tendência para mim, eu dizia, não, Alexandre, eu não sou candidato, penso em outro, e sempre eu não aceitava. Mas chegou um ponto em que chegou a uma unanimidade, e além disso pediram que eu aceitasse, senão ia surgir uma dificuldade, problema, como é que, né?
Bem, então eu resolvi aceitar nessa perspectiva, claro que eu nunca pensava, e decidi aceitar, vendo a necessidade dos nossos fiéis, necessidade, portanto, das almas, e atendendo, além disso, um pedido que me foi feito. Aliás, eu revidei o pedido por 2 vezes a um colega meu, que ele que aceitasse, que ele era mais indicado. Ele disse, não posso aceitar, e se o senhor não aceita, então vai criar um impasse e vão ter que parar o andamento do carro. Bem, então, assim foi que chegou a situação em que eu tive que, em consciência, não pude recusar a aceitar. E assim é que nós estamos nessa perspectiva de proximidade da sagração, tudo programado para o dia, esperando que a graça de Deus supra tudo que seria preciso fazer e que talvez não possa fazer, que a graça de Deus supra todas as deficiências que existem. Então é isto que eu queria dizer sobre este ponto, sobre esta pergunta. Qual a reação que o senhor espera de Roma diante da sagração de um bispo tradicional sem o consentimento da hierarquia atual da Igreja? Olha, esta reação que a gente espera é a mesma que aconteceu com a sagração de Econe. Nós sabemos que, por mais bem fundada que seja a nossa atitude, como mais bem fundada foi a Dona Lefebvre, as nossas autoridades estão imbuídas do espírito modernista que tomou conta do Vaticano II. E essas autoridades estão empenhadas em impor a ferro e fogo essa orientação desviada da Igreja Católica, impor a todos os fiéis de maneira implacável. De maneira que uma prova de que as autoridades estão empenhadas nisso, do Papa para baixo, todos os órgãos lá do Vaticano, é que todos os bispos nomeados têm que estar de acordo com o Vaticano II, têm que aceitar preliminarmente o Vaticano II e terem esse empenho em prática, colocar em prática o Vaticano II. Então é claro que autoridades religiosas, o Papa atual, com esse programa a realizar, é claro que terá que dizer que nós não podemos fazer isto, que isso não é permitido, que nós incorremos na excomunhão. E nós esperamos então isso, que aconteça o mesmo no dia seguinte, haja uma comunicação de Roma dizendo que nós incorremos nas comunhões previstas no cano tal e tal, direito canônico, e o bispo logo comunicará isso da Sagrada Congregação para os bispos também, virá um comunicado. A gente espera que inevitavelmente acontecerá. Então é a reação que esses órgãos estão tomando diante do fato, porque nós temos uma coisa, antes de Dom Antônio da Lefebvre levar a questão para vir de fato, para a prática, então Roma não se importava não, entendeu? Dom Antônio da Lefebvre mandaram várias cartas bem muito zelo, de correção fraterna, divertindo para os desvios da orientação da igreja, a respeito da tradição da igreja, do que a igreja sempre fez, dos papas anteriores. Tudo inútil, nenhuma resposta positiva, nada inútil. A resposta é só a carta chegou ao destino e nada mais. Então, Dona Lefebvre um dia comentou assim, com Dom Antônio, Excelência, Roma não se importa com nada, a gente pode dizer tudo, com a maior severidade possível, com a maior evidência. Roma não se importa, só se importa com uma coisa, agir. Então, é preciso passar por ação. Não basta, não adianta reclamar, não adianta apelar, não adianta pedir, é preciso passar para a ação. Então, claro que quando eles decidiram fazer, agir, sagrar os bispos, sem autorização, contra a vontade do Papa, então, claro que a reação tinha que ser aquela, diante do quadro da situação da Igreja, depois do último concílio, da mentalidade dessas autoridades. Então, bem, vai acontecer aqui. Não tenho a menor dúvida, vai acontecer o mesmo. O problema é se estas comunhões terá valor ou não. Então aí é um outro tópico que a gente precisa
responder, né? Então, existe na lei canônica, no direito canônico, a penalidade para a transgressão de certas leis. Certas leis visando a disciplina da igreja, de muita importância, como é esta que reserva ao Papa a nomeação dos bispos. Então, a igreja acrescentou a penalidade de excomunhão. Então, quem fizer tal, sagrar um bispo nessas condições, fica excomungado. Excomungado fica fora da igreja. É uma penalidade, a máxima penalidade da igreja é essa, excomunhão. A pessoa fica fora da igreja, fora do corpo místico da igreja. Então, essa norma, assim, dita de maneira muito direta, muito clara, mas o próprio direito estabelece as condições para a validade da excomunhão. E vou citar duas apenas. Uma é que estabelece o seguinte: não há penalidade quando não há delito. Não há delito, não há crime, delito. A outra diz: não é passível de penalidade alguma quem age por necessidade. Portanto, quem desobedece uma norma eclesiástica por necessidade, uma lei da igreja por necessidade, não é passível de excomunhão. Bem, então essas duas condições da aplicação da penalidade, quando o caso da desobediência, né, no caso aí, sagrar um bispo sem a nomeação do Papa e até com uma proibição. Então nós estamos agindo contra uma lei eclesiástica. Bem, vamos ver as circunstâncias em que estamos agindo contra a lei eclesiástica. A circunstância é que nós procuramos ter em mente unicamente a salvação das almas. É uma lei suprema da igreja, salvar as almas. Tá? Então, na legislação existe a lei suprema e as leis particulares. A lei mais geral, pode ser uma, pode ser mais. Toda legislação tem a lei suprema, a lei geral e as leis particulares. As leis particulares visam assegurar o cumprimento da lei geral. Bem, então, existe na igreja a lei geral, suprema, o código afirma que a suprema lei da igreja é a salvação das almas. Então, quando o código estabelece as leis particulares, é para salvaguardar a boa observância da lei geral, inclusive esta nomeação dos bispos. Não é? Então, se surge uma situação de necessidade das almas, em que a lei geral não podia ser observada, as almas correriam risco de se perderem. Se se quiser observar a risca, as normas gerais, as normas particulares, feitas para as situações normais da igreja, as almas se perdem. Então nós vemos uma situação excepcional, de excepcional gravidade, que justifica uma exceção a essas leis particulares, para observar a lei geral, para assegurar às almas a salvação delas, uma frequência aos sacramentos digna, frutuosa, respeitosa, uma formação da doutrina, de acordo com a doutrina da fé, a doutrina católica, não é? E evitarmos que as almas fiquem expostas, os fiéis fiquem postos aí procurar os sacramentos nas fontes poluídas da nova igreja do Vaticano II. Então, esta situação, como não está aos olhos de todos, não é? Cria um caso de necessidade, que justifica uma exceção da lei. Quer dizer, então, justifica, para obedecer a lei geral da salvação das almas, que a gente desobedeça a lei particular, que está sendo, no caso, um obstáculo para a salvação das almas. Concretamente, por causa da crise da igreja, a situação excepcional está constituindo-se um obstáculo à salvação das almas. Então, transgredir uma lei particular para obedecer a lei geral não é só falta, mas até um dever de caridade para com os fiéis, e que a gente, nas circunstâncias concretas que nós estamos vendo que é uma obrigação nossa agir assim. Sagrar um bispo para assegurar nossos fiéis esse atendimento, e mesmo que com isto a gente vai ter que ser tido por excomungado. Então, vai acontecer isso. A gente fica tido por excomungado, tido por quem desobedeceu, quem transgrediu uma lei, mas não há desobediência nenhuma, porque nós estamos agindo para obedecer uma lei suprema da igreja. Então, essas penalidades não terão nenhum valor
seremos apenas tidos por excomungados. Essa é isso que vai acontecer, que a gente prevê que vai acontecer. Né? Senhor, houve algum contato com o Papa? Ou haverá ainda algum pedido nesse sentido? E se o senhor se considera um sucessor de Dom Antônio? Bem, respondo essa a última parte da pergunta, que sobre o sucessor de Dom Antônio, não pode pretender isto. Dom Antônio foi um homem de uma firmeza de doutrina, de uma piedade, de uma virtude, podemos dizer, excepcional, que Deus reservou para situações muito graves da época da igreja. E tem que chegar em Dom Antônio duas etapas. Uma em que ele era bispo diocesano. Né? Então, claro que nesse sentido eu não posso me considerar de jeito nenhum, em hipótese alguma, sucessor dele, porque o bispo legítimo do lugar é Dom João Corso. Nós reconhecemos a legitimidade tanto do Papa como do bispo. Né? Mais ou menos como um pai, que é pai mesmo que não proceda como pai. Então, nosso ponto de vista é este. Então nós não podemos considerar como sucessor de Dom Antônio nesse sentido de bispo residencial. Quando é a segunda etapa em que ele foi afastado e o bispo, em que ele estava sendo nosso bispo por uma autoridade de suplência para atender nossos casos e também por uma autoridade moral que ele adquiriu por toda a sua vida, dedicada totalmente ao serviço de Deus, à glória de Deus, ao zelo das almas. Então ele adquiriu 33 anos de pastoreio de diocese, ele adquiriu uma autoridade moral, né, indiscutível. Quer dizer, em nenhum desses dois sentidos eu posso me considerar como sucessor de Dom Antônio. Mas procurarei então fazer, que podia dizer, tapar buraco e suprir de alguma maneira, não como bispo residencial, mas como bispo assim que procura atingir cada caso, atender cada caso. Então é a chamada jurisdição de suplência. Nós estamos atendendo, os padres atendem nas paróquias, nós atendemos por uma jurisdição que o Código prevê, chama jurisdição de suplência, para suprir uma falta de jurisdição em casos excepcionais. O Código tem uma porção de dispositivos, exceções das leis eclesiásticas, para assegurar aos fiéis atendimento em situações excepcionais. Então, dentro desses princípios do direito, é que nós atendemos os fiéis, na medida que nos procurem, com a jurisdição, portanto, delegada para cada caso. Então, nós estaremos à disposição dos fiéis para os sacramentos específicos do bispo, não é? A época de ordenar um sacerdote, conferir as ordens, mesmo que sejam ordens maiores, as ordens menores, e também para o sacramento da crisma, que é um sacramento da fortaleza cristã, muito necessário, especialmente nas épocas de crise, porque a gente passa. Que os cristãos, fiéis católicos, têm que lutar, ter fortaleza cristã para se enfrentar a paganização do mundo, a paganização da sociedade, a pressão do ambiente progressista. Então os fiéis têm que lutar e precisam do dom da força de Deus, porque com as forças naturais a gente não resiste. Então, para a gente resistir, para a gente ser fiel a esse combate, precisamos da fortaleza da graça do dom do Espírito Santo, que a gente recebe através da crisma. E são muitos nossos fiéis que estão sem crismar. Então, a jurisdição nossa é uma jurisdição para cada caso, à medida que as pessoas vierem nos procurar, os padres nos chamarem para dar os sacramentos, crismar e atender quando os casos que aparecerem, dar solução aos casos que aparecerem. Portanto, não é uma jurisdição ordinária, é uma jurisdição delegada para cada caso. É nesse sentido que a gente vai substituir Dom Antônio com essas restrições todas. Bem, quanto ao recurso, nós temos contato com o Papa, nós mandamos uma carta para o Papa ultimamente. Já tinha mandado muitas outras que ficaram totalmente sem resposta. Mandamos uma agora em que nós expusemos ao Papa duas coisas. Nós fizemos primeiro um pedido de que ele dê bispos católicos fiéis à tradição para a igreja toda. Que ele promova um saneamento moral de toda a situação da igreja causada pelos bispos progressistas. Portanto, que ele substitua tantos bispos escandalosos que existem por aí, fazendo tanto mal às almas, perdendo tantas almas, escandalizando os fiéis, que ele dê bispos católicos para a igreja. Não pedimos para Campos, não, pedimos para a igreja, o mundo inteiro, que promova uma substituição de tantos bispos
indignos que tem por aí. E citamos o exemplo de São Pio X, que na época do modernismo substituiu muitos bispos na França modernistas por bispos católicos. Que ele, pedimos ainda que ele fizesse o mesmo atualmente com os bispos progressistas. E pedimos também, e aí então fizemos esse pedido, e quanto ao caso de Campos, nós apenas comunicamos que para atender às necessidades das almas, nessa grave crise que passa a igreja, nós, diante de Deus, depois de muita reflexão, muita oração, nós nos resolvemos a pedir a fraternidade de São Pio X a um bispo da fraternidade para nos sagrar um padre para nós, para ser bispo, para atender os fiéis dessa região. Então, nossa última carta que mandamos ao Papa, assinada por todos os nossos padres da União Sacerdotal São João Batista Maria Vianney, foi nesse sentido, né? De pedir bispo para católicos para a igreja toda e comunicar que em Campos, enquanto essa medida não for tomada em consideração, que nós vamos tomar a iniciativa e a responsabilidade de agir para Campos, pedindo que seja sagrado um bispo para nós, para os nossos fiéis. Nós temos vários seminaristas estudando na Argentina e em Cone, na Suíça. O senhor pretende trazê-los para a nossa diocese? Olha, aí é um problema que a gente, a curto prazo, a gente não pode pensar nisto. Vamos continuar a depender dos favores da fraternidade ainda, talvez um bom tempo, porque não é fácil a gente ter um corpo de professores para dar uma formação completa, filosófica e teológica, aos seminaristas, com o número de padres que a gente tem. Nós teríamos que, para ter isto, nós teríamos que sacrificar as paróquias, tirar padres das paróquias para colocar mais à disposição do seminário. Então, íamos prejudicar as almas para atender uma coisa que seria muito necessária, mas como se não houvesse outro jeito, a gente teria que fazer isto, não houvesse outra perspectiva, mas a fraternidade está nos dando a caridade de atender nossos seminaristas. Então, por serem também poucos atualmente, então não compensaria a gente ter aí vários padres disponíveis para dar aulas para poucos alunos. Faríamos esse sacrifício, dada a urgência da necessidade de termos padres, mas ia ser um sacrifício muito grande. As paróquias, o atendimento dos fiéis. Então nós vamos continuar a depender da fraternidade, né, para nossos seminaristas estudarem fora. Temos na Argentina, estudando lá alguns, e agora já estão de viagem arrumada para ir para a Icone, os que vão começar o curso teológico, a teologia, porque também a Argentina achou melhor fazer assim, né, para não ter que pedir mais padre da fraternidade para o curso de teologia, achou melhor então mandar estudar em Icone os teólogos. Então, esse ano eles resolveram assim, acharam melhor assim. Então, nós vamos depender desta caridade, da fraternidade. Deus sabe até quando a gente tiver condições de ter um seminário também nosso. Vamos rezar e trabalhar nesse sentido. Enquanto não for possível, vamos continuar a depender da fraternidade. A caridade da fraternidade, a segurança que a gente tem, a garantia de uma formação séria, segura, como ela dá. Olha, nós estamos diante de uma dupla investida do inimigo de Deus, das almas, da igreja. E então o nosso programa pretende, se Deus quiser, ser orientado também em duas frentes. Nós sabemos que a dupla investida contra a igreja, para acabar com a igreja, destruir a fé, é levada a cabo em duas frentes. Uma frente é executada pelas seitas, a ação sectária das seitas, que atinge os católicos não praticantes. Então, as vítimas mais
frequentes da ação sectária das seitas protestantes são os católicos não praticantes. Um tipo de católicos que tem a aproximação apenas periódica com a igreja, na ocasião de um batismo, um casamento, de uma missa de defunto, assim. Então, esse tipo de católico está muito desprevenido para responder às objeções dos protestantes e o perigo para essas almas de se deixarem seduzir pelas seitas e se tornar protestante, perder a fé através da ação sectária. Mas existe uma outra investida, numa outra frente, muito mais perigosa, muito mais nociva, contra os católicos praticantes. E essa investida ela é levada a cabo através da nova liturgia da igreja. Quando começou a missa nova, uma das razões que nós temos para não aceitar é que o fiel que habitualmente a frequentasse ia se tornar aos poucos protestante, porque a missa é ambígua e não expressa mais com clareza a fé católica. Então, os fiéis diariamente, assiduamente, acompanhando as missas, a médio ou longo prazo, eles iam assimilar a mentalidade protestante e se tornar protestante através da liturgia. Isso foi dito, é uma carta que nós escrevemos a um padre do Rio, um monge, Dom Estevam Betancourt. Nós apontamos este perigo como uma razão para nós não aceitarmos a missa nova. Então, isso que a gente previa aconteceu. Aqui no Brasil aconteceu. Nós vemos que justamente aquela reunião de católicos carismáticos feita em São Paulo, no estado do Morumbi, de carismáticos, aqueles carismáticos reunidos lá de São Paulo, muitos lugares de São Paulo, quem eram aqueles católicos? Eram os católicos praticantes, eram os católicos assíduos às missas, que foram mentalizados, protestantizados através da nova liturgia da missa. Então, nós acompanhamos aqui antes, né, esse chamado pastor Bispo Macedo, e nós vimos como ele reuniu aí no Maracanã os protestantes carismáticos. Então, quem assistiu a uma e outra manifestação viu claramente que é a mesma coisa, não só nas atitudes, nos modos, mas até nas ideias, né, nas doutrinas que assimilaram, que expressam, são iguais, são protestantes. Então, nós temos então a realização dessa perspectiva. Através das seitas, muitos católicos se tornaram protestantes e esse exemplo estão seguindo esse pastor Edir Macedo. E os católicos praticantes que foram tornados protestantes através da liturgia nova, da missa nova, que se reuniram lá no estado de Morumbi e que chegaram ao mesmo ponto. Então, duas atividades, duas frentes de combate contra os católicos conseguindo o mesmo objetivo, chegando ao mesmo resultado. Então, isto faz com que a gente tenha essa dupla preocupação. De um lado, continuarmos nosso combate ao progressismo e nosso empenho em manter nossos católicos imunes dos erros do progressismo, mas também nós fazemos alguma coisa para prevenir, combater a ação sectária das seitas e prevenir nossos católicos, colocar nas mãos deles argumentos que eles possam responder às objeções todas que os protestantes sempre levantaram e continuam a levantar contra a igreja, contra a doutrina católica. E então, eu tenho em mente, com a graça de Deus, a proteção de Nossa Senhora, continuar aquilo que já se faz, de combate ao progressismo, de luta pela preservação da fé de nossos católicos e também intensificar alguma coisa que também já se tinha sido fazendo no sentido de combater a ação protestante e dar aos católicos argumentos, respostas, bases para eles responderem às objeções que os protestantes sempre levantaram e continuam a levantar, 1000 vezes respondidas e 1000 vezes estão levantando as mesmas tolices. A gente tem que colocar na mão dos católicos meios de eles poderem responder e assim se premunir contra a ação das seitas. Então, isso seria mais ou menos assim o que a gente tem em mente, com a graça de Deus, a proteção de Nossa Senhora, sobretudo e com a ajuda dos nossos colegas, porque tudo vai o bispo sozinho não vai fazer nada, não poderá fazer nada sozinho, tudo vai depender então da ação dos párocos, nossas paróquias, será através deles que a gente procurará fazer o bem que puder fazer para a glória de Deus, para a salvação das almas. Esse será nosso objetivo, com a graça de Deus.
preço eu daria ao povo em geral diante da crise atual extraordinária por que passa a Igreja Católica? Bem, a pergunta fala povo em geral. Povo em geral, vamos dividir o povo nessas duas categorias que nós já nos referimos, os católicos fiéis da tradição e os que ainda não são fiéis da tradição, que estão nessa desorientação dos chefes progressistas. Para os nossos católicos da tradição, eu teria que exortá-los a ficarem firmes, perseverarem firmes na fé, resistindo a qualquer pressão que possam ter, não se impressionando com tudo que vai ser propalado, e especialmente nos últimos primeiros dias, sobre cisma, sobre excomunhão. Não se impressionem com isto, não é? Porque isso cai num vazio, como foi o caso de Econe, né? Levantar isto, tal, excomunhão, cisma, uma acusação vazia, sem fundamento, que caiu no vazio, e ninguém deu uma menor importância a tudo isso, porque realmente não tinha importância nenhuma. Não é? Todo mundo está vendo que a situação é de uma gravidade excepcional e que justifica medidas excepcionais também, e é o que estamos fazendo, né? Agindo de maneira excepcional, indo ao encontro das almas numa situação excepcional. Que, portanto, não se impressionem, não se intimidem, não se amofinem, não tenham receio, porque qualquer coisa que começar a levantar, excomungado, isso aí não tem valor nenhum, e não se impressionem com isso. De nossa parte, também nós procuramos nos prevenir quanto a qualquer receio disto, e eu tenho citado o exemplo de São Paulo. O que vai acontecer é que nós vamos ser tidos por excomungados, mas não excomungados realmente, né? Porque já vemos as condições que há para a aplicação das penalidades eclesiásticas não tem cabimento em nosso caso. Quem devia ser excomungados são, como Leonardo Boff, que está aí falando maiores absurdos contra a fé, contra a Santíssima Trindade, contra o próprio Papa em si mesmo, não quanto o Papa tem falhas aqui e ali, como nós fazemos, mas o próprio ministério do Papa, Leonardo Boff combate, condena, tudo isso impunemente. Mesmo homem desse que tinha sido validamente excomungado. Então, no nosso caso, nós vamos ser tidos por excomungados. E gosto de citar o exemplo de São Paulo. São Paulo escrevendo falando sobre os irmãos dele, os judeus, que não receberam Jesus Cristo, ficaram na infidelidade. São Paulo diz assim: como eu desejo que meus irmãos de minha raça se convertam e se salvem. Eu estou até disposto a me tornar um anátema, se preciso fosse, para a salvação de meus irmãos. São Paulo certamente não podia querer para a salvação dos irmãos ser realmente excomungado, ser realmente anatematizado. Isso significa ser tido por. Não é? Ninguém pode querer a salvação dos outros se não quer a sua. Ninguém dá o desejo para os outros que não deseja para si. Então, São Paulo está falando aí de ser tido por uma humilhação, mas que ele aceitaria para a salvação dos irmãos. Então, acho que é o caso de lembrar essa frase do apóstolo. Vai acontecer conosco, nós vamos ser tidos por excomungados, se ensina realmente. É uma difamação, mas que a gente suporta por amor do nosso Senhor, pelo bem das almas. Então, a exortação é isso, não se tiverem com isso, se preocuparem e continuarem firmes na fé. Sob a proteção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora os guarde, como tem guardado até agora, e continua a guardar e a proteger, para que perseverem na fé, no amor a Deus, na fidelidade à igreja de sempre, à missa de sempre, e assim é que nós estaremos realizando a vontade de Deus e cuidando da nossa santificação. Agora, a pergunta tem também um lado que se refere, de modo geral, então, aos que não são do nosso movimento, portanto, aos que são progressistas ou que, sem ser progressistas, estão aí desorientados. É um apelo para que pensem, reflitam, pensem, comparem os anos que a igreja estava em ordem, tudo estava em tranquilidade, e como está hoje. Comparar a diferença, vejam que nós não mudamos em nada. Nós continuamos a igreja de sempre, o que foi feito durante 2000 anos que nós continuamos a fazer, nós não mudamos em nada. Então que se pense nisso e volta à igreja de sempre. Porque essa é a única condição, o último meio de a gente viver em paz com Deus, tendo a fé verdadeira. Porque sem a fé verdadeira é impossível salvar-se.
Ninguém pode se expor à fé a perigo de perder-se, a perigo de perder a fé e enfraquecer na fé. Ninguém pode se expor a isso. Não é? Então, que esses fiéis pensam e reflitam e tomam uma decisão de voltar à tradição, voltar à igreja de sempre. Se você reavivar a fé de sempre e a prática da religião, como nosso ensinou, como nosso quer que a gente persevere, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, sem a fé é impossível salvar-se. É isso.